para ver aquilo que o Senhor já viu, fé para acreditar naquilo que o Senhor já preparou. Não existe nada impossível demais para o nosso Deus. Sabe, meu irmão, há quase 2 anos atrás, quando eu estava, e muitos de vocês sabem disso, quando eu estava enterrando o pastor Paulinho, o diabo virou para mim e falou assim: acabou para você. Virou para mim e falou assim: agora eu quero ver tu dar glória, tu pregar fé. Agora eu quero ver tu dizer que eu sou a tua âncora no mar. Agora eu quero ver se a tua confiança está em mim. E eu confesso, meu irmão, que por 1 minuto na minha humanidade passou na minha cabeça: mas Deus, eu não vou aguentar. Mas o Senhor disse para mim assim: ó, você vai aguentar sim, porque não é na sua força, mas é na minha força. É eu que te mantenho de pé. E eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja como eu, olhando para o vale, andando no vale da sombra da morte, olhando uma situação de dor, de medo, de incerteza. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que a força que te mantém de pé, ela vem do alto, ela não vem dessa terra, ela vem do Senhor. Essa fé que te mantém de pé, ela vem de Deus, ela vem do autor e consumador de todas as coisas. Você entende isso? Você entende isso? Ele é a nossa âncora no mar, a fortaleza. Então, meu irmão, o barco pode até balançar, mas ele não vai naufragar. Ele pode até ser balançado pelas marés, mas ele não afunda. E eu quero profetizar sobre a sua vida: você não vai afundar. Esse é o ano de governo, esse é o ano de conquista, e você vai viver tudo aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, em nome de Jesus, amém? Você está comigo? Aleluia, aleluia. Dá um aplauso bem forte, mas bem forte ao Senhor. Meu irmão, eu não sei você, mas há uma presença de Deus diferente nesse lugar. Sabe, eu creio que um novo tempo de Deus está estabelecido para essa noite. Sabe, um tempo de conquista verdadeiramente, um tempo de virada de página, meu irmão. Eu profetizo sobre a sua vida um novo ciclo de Deus. Você pode falar isso para quem está do seu lado. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas eu profetizo sobre você um novo tempo de Deus, um novo ciclo do céu sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Então pode sentar aí. Aleluia. É rede. Não, é culto. Ai, gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. De verdade, para mim é uma honra, uma alegria, um prazer. Deus é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Eu queria agradecer o carinho dos pastores, assim, desde a hora que eu cheguei, assim. Foi lindo. Obrigada, pastora D, pastores. Esse carinho é maravilhoso. Na verdade, desde quando eu cheguei ali, o irmão Nicanor, ele me recebeu com um sorriso largo. E ele disse para mim: olha, eu jejuei pela sua vida o dia todo. E
corredor da igreja falando: quando é que a senhora vai pregar de novo? Quando é que a senhora vai pregar? E hoje foi um dia assim de receber muito carinho dos irmãos. E isso para mim é motivo de muita alegria. E de verdade eu louvo a Deus porque há exatamente 20 meses atrás foi a última vez que eu preguei. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E foi em janeiro mesmo, foi dia 14, eu estava até falando com a pastora Denise isso. Foi dia 14 de janeiro, foi a última vez que eu preguei, foi um culto de quinta-feira. E aí Deus me traz aqui no dia 24 de janeiro para dizer para mim assim, ó, um novo ciclo começa sobre a sua vida. E eu quero estender isso, porque eu não vou ficar com essa bênção só para mim não. Esse novo ciclo é pra gente, amém? Glória a Deus. Então o tema da nossa palavra é posicionados para governar e conquistar. Eu não ia conseguir ministrar outra coisa que não fosse baseada no tema dessa palavra, porque exatamente há 20 meses atrás eu também preguei sobre governo. Foi o ano de Neemias, o ano do governo de Deus. E Deus me traz aqui para recomeçar falando sobre governo novamente. E aí eu já quero te falar uma coisa, meu irmão. Quando a gente fala de governo, você se prepara, porque realmente você vai ser provado se você vai governar de verdade ou não. Vem vitória, vem alívio, vem o escape, mas a gente vai ser provado se a gente está realmente preparado para governar ou não. Então Deus trouxe esse tema ao meu coração, posicionados, porque eu creio que não tem como governar sem a gente tomar a nossa posição. Existe um posicionamento estratégico para quem quer governar, e eu quero perguntar, quem quer governar aqui nessa noite? Aleluia! E é culto de oração, né? Então no final a gente vai orar muito. É rede jovem? Nada. É andar tudo junto e misturado, amém. Então, o correto posicionamento, eu vou fazer uma introdução. O correto posicionamento em meio às adversidades vai te capacitar a passar pelos processos. Porque, como eu falei, governo requer alguns processos para a gente vencer. E os processos fazem parte da vida. Então, um correto posicionamento, ele vai me capacitar para vencer esses processos, para ultrapassar os meus limites e para realmente eu poder dizer, eu governo nessa área da minha vida e não essa área da minha vida governa sobre mim. Você entende? Eu vou dizer, eu governo sobre as minhas emoções e não as minhas emoções e sentimentos governam sobre mim. Então a gente precisa se posicionar para que não se invertam as coisas. Governo e conquista não vem, meu irmão, sem treinamento, não vem sem esforço, sem guerra, não vem sem busca, sem oração, sem presença de Deus. Governo não vem sem envolvimento com a obra, sem renúncias, sem posicionamento. Não tem como governar áreas da nossa vida sem primeiro a gente aprender a governar aqui dentro. Então eu aprendo sobre autogoverno, porque governo e conquista não tem nada a ver com conforto. Fala para quem está do seu lado assim, governo e conquista não tem nada a ver com conforto, meu irmão. Não tem nada a ver com zona de conforto. Muito pelo contrário, todo governo e conquista tem um preço a ser pago. Ou seja, não tem conquistas maiores enquanto eu não aprendo a governar sobre os meus próprios sentimentos e atitudes. Não adianta eu querer conquistar grandes territórios se eu não domino minhas próprias palavras, se eu não domino minhas atitudes, se eu não domino meu temperamento, se eu não domino meus impulsos rompantes e desejos. Então eu preciso aprender que para conquistar eu tenho que governar muita coisa aqui dentro. Amém? E eu te pergunto nessa noite, porque eu já falei um monte de coisas aqui que são desafiadoras. Você continua querendo conquistar e governar? Só quero... Filma aí, anjo do céu! Então, meu irmão, existe uma escalada para essa conquista. Existe uma escalada, sabe por quê? Deus não vai dar governo para menino. Ele não vai dar governo quando... É a mesma coisa, eu falei isso até na rede. Eu não posso pegar a minha chave do carro e dar na mão do Nicolas. Eu ainda não posso, por mais que ele queira.
Porque ele é menino. Ele não sabe, não vai saber lidar com aquilo. Então o governo, ele não é para meninos, porque meninos não governam, mas homens e mulheres treinados e capacitados por Deus. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está sendo treinado para conquistar. Você está sendo capacitado para governar, meu irmão. Aguenta firme, amém? É isso aí, não dá para ser menino e ganhar o governo que Deus tem preparado para você. Então pega essa chave que Deus ministrou no meu coração. O preparo antecede ao governo de Deus. O preparo antecede ao governo. E é durante o preparo que Deus separa quem é menino, quem é homem, quem vai conquistar e quem ainda vai ficar esperando mais um pouquinho. O tempo de preparo, ele testa, ele é muito importante, porque é no preparo que Deus vai testar as nossas motivações, se a gente pode ou não ser promovido, se a gente pode ou não governar ainda. Sabe aquele versículo que está lá em Mateus 25, 23, que diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei? Tem a ver com isso. Sobre ser treinado no pouco, sobre olhar para a sua vida e ver se você é fiel nos pequenos começos. Se você está preparado para receber algo novo, grande, tem muito a ver em como você se posiciona na sua realidade agora. E eu quero te perguntar, meu irmão, como é que você se posiciona na sua realidade de hoje? E eu já vou entrar no texto, fica tranquilo. Amém? Então é isso, é o preparo que vem, e tem sim momentos que são muito difíceis, tem momentos de medo, de cansaço, de ataques do diabo para todos os lados, momentos que é só você e Deus. E em Marcos 4, que é o texto que nós vamos ler, quando Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado, nesse momento, os discípulos, eles são desafiados a governar e a confiar e manter firme a fé deles. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nessa noite. Nesse texto, e você pode abrir comigo, lá em Marcos capítulo 4, a gente vai ler o versículo 35, é um texto conhecido, bem conhecido nosso. Nesse texto, só para fazer uma introdução rápida, os discípulos, em todo o capítulo 4, eles estão vindo de uma caminhada com Jesus. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesse capítulo de Marcos 4. E em todo ele, se você começar a ler, Jesus está o tempo todo ensinando ao povo, ensinando à multidão, trazendo parábolas, trazendo ensinamentos. E os 12 estão ali com ele, os discípulos estão ali com ele, aprendendo, ouvindo do próprio Jesus, vendo tudo aquilo que o mestre estava fazendo. Quando chega no versículo 35, Jesus vai trazer um desafio para aqueles discípulos. Eles vão ser desafiados a colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram o dia todo. Porque pensa comigo, eles estão o dia todo ouvindo Jesus, mas chega uma hora, meu irmão, que é botar em prática que vai mostrar se eu aprendi ou não. Não é só ouvir, mas é a prática que vai dizer se eu aprendi a matéria e se eu vou passar na prova. Você entende? Então os discípulos vão entrar nesse desafio e você vai ver que Jesus ensina. Ele pega uma tempestade, e Jesus é tão didático, né? Porque ele pega uma tempestade para fazer uma alusão à nossa vida, para fazer um comparativo com as circunstâncias e adversidades da nossa vida, para nos ensinar a como eu me comporto durante a tempestade. Porque o ano de 2023, meu irmão, é como se a gente estivesse realmente passando por um tempo. Ele vai ser um ano muito profético, amém? Vai ser um ano de grandes coisas, Deus vai fazer, mas é um ano que a gente vai ter que aprender muita coisa. Então Jesus ensina a como passar pelos testes e processos, usando o mar, as ondas do mar, a tempestade, para nos ensinar a como que eu lido, meu irmão, porque esse ano
Eu creio que vai ser um ano sim de conquista, mas também um ano de desafios. E a gente vai precisar saber se posicionar, amém? Aleluia. Você está comigo? Amém. E tem tudo a ver comigo e com você, porque é a forma que a gente enfrenta, e aí entra o posicionamento. É a forma que eu enfrento as adversidades e os ventos contrários que vai dizer para Deus se eu estou preparado ou não para governar. É a forma que eu enfrento. Amém? E baseado nesse texto, nós vamos ler. Eu vou começar a liberar algumas chaves para as nossas vidas, para a gente poder governar e conquistar. Então eu quero te chamar para a leitura, versículo 35. E eu prometo que eu não vou demorar. Eu prometi 15 para as 9, é isso, missionária? Ô Jesus. Vamos junto. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Não foi um convite, amém? Foi uma direção. Então eu já quero começar profetizando aqui para a sua vida. Se você recebeu uma direção de Deus, meu irmão, fica na direção, obedece a direção, porque quando você obedece a direção, você chega do outro lado. Não é um convite, é uma direção. E a gente tem que ficar atento quando Deus nos dá as direções. Então ele dá a direção para os discípulos, passa para o outro lado. E deixando a multidão, eles precisaram deixar a multidão, porque naquele momento a experiência era Jesus e discípulos, não era mais com a multidão. E eu quero falar outra coisa aqui. Existem experiências que é para povo, agora existem experiências que são para discípulos. E se você quer experiências em níveis maiores, vai ter que aprender a ser discípulo de Jesus. Porque só discípulo vai viver experiência maior, níveis maiores, você entende? O povo não estava preparado para esse tipo de experiência que os discípulos iam ter. Era uma experiência mais profunda. E eu quero profetizar sobre nós esse ano. Esse é um ano de experiências mais profundas. Chega de água nos artelhos, nos joelhos e nos lombos. Eu profetizo que a igreja vai mergulhar em experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Jesus foi no barco junto, assim como estava, e outros barcos também acompanhavam. Então, no meio dessa travessia, levantou-se o quê? Um forte vendaval. Porque é sempre assim, meu irmão. Começar é fácil. Começar não é difícil. Começar a faculdade é fácil, começar o curso é fácil. Começar no ministério é alegria, glória e vitória. Tudo na nossa vida, o início do casamento é uma coisa linda e maravilhosa. Não é verdade? Os desafios são no meio. É no meio da tempestade que o desafio vem. É no meio da faculdade que dá vontade de desistir. É quando você já tem uns anos lá naquela empresa que dá vontade de largar tudo. É no ministério, com anos de ministério, que vem vontade de largar. Meu irmão, mas eu quero declarar que você não é daqueles que param no meio, mas daqueles que vão até o final. Amém? Deus não te chamou para obras incompletas. Porque se eu sou parecida com Jesus, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e se eu sou parecida com Ele, eu também termino aquilo que eu começo. Por mim? Não, por Ele. Porque por mim, eu já tinha largado muito tempo, muita coisa, meu irmão. Mas por Ele, é por Ele que eu estou aqui, é por causa dEle que você chegou nessa noite, é por causa dEle que você não larga o chamado, é por causa dEle que você não larga o teu marido, é por causa dEle que tu não larga a tua esposa, é por causa dEle, só por causa dEle. E ai, se o capeta quiser dizer outra coisa, amém? É por causa dEle. Tem uma música que fala isso, né? Aleluia. Voltando.
Aí eu já não vou mais até 15 para as 9, porque... Então levantou-se um vendaval, você está comigo? No meio do processo. E as ondas se lançavam sobre o barco, porque já não bastava só um vendaval, né? Tinha que ter onda, as ondas tinham que entrar dentro do barco, ou seja, as coisas iam ficando pior. De forma que o barco já ia se enchendo de água. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo. O senso de humor de Jesus é maravilhoso, né? Dormindo com a cabeça no travesseiro no meio da tempestade. Isso é um sono sobrenatural. Eu diria que é um sono proposital, né? Eu quero ver do que esses discípulos são feitos agora. Vou dormir profundo aqui no barco, estou cansado. Então os discípulos acordaram Jesus. Imagina, né? O desespero. Eu fico pensando assim, né? Visualizando a cena. Os discípulos desesperados acordando Jesus. Mestre, acorda, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. E o termo, pelo menos na minha versão, eu amo esse termo. Mestre, não te importa que morramos? Sabe, o ser humano, ele precisa que tenha pessoas, que a gente se importe. Nós somos carentes disso, sabe? Deus criou a gente para isso. Isso é um completar o outro. Eu me importo com o pastor Nivaldo se importa comigo. Eu me importo com a pastora Denise, eu me preocupo, ela se preocupa comigo, né? Então os discípulos ali viraram para Jesus, e essa é a minha tradução, e eu quero trabalhar com essa linguagem: não te importas. E eu fiquei pensando nisso, trazendo para a minha própria experiência que eu tive com Deus mais forte. Eu me lembro que no auge da minha dor, eu virei para Jesus e eu falei: o Senhor não se importa comigo? Eu não merecia. Eu falei isso para Deus. E aí, olha o que Jesus falou para mim naquela época. Falou assim: olha, não se trata do que você merece ou do que você não merece, porque tudo que você merece eu já te dei. Então já acabou aqui a história. Tudo que eu mereci, Ele já me deu, a salvação. Ele já morreu na cruz, Ele já me fez mais do que vencedora, Ele já me resgatou do império das trevas. Acabou, tudo que eu merecia, meu irmão, e mais um pouco Ele já fez. E na verdade, eu nem merecia, não é isso? Mas a questão aqui é que eu disse isso para Deus. E às vezes, como os discípulos, a gente diz coisas para Deus que se Ele fosse levar em consideração, meu irmão, mas graças a Deus que Ele é um Pai bondoso, que Ele conhece a nossa humanidade, Ele sabe os momentos que passamos de crise, Ele olha para a gente e fala assim: essa não é minha filha, porque a tua fase não te define, a tua fase não diz quem você é. Naquele momento que eu disse para Deus: Senhor, eu não merecia, Ele olhou para mim e falou: essa frase não te define, porque você sabe o que eu fiz pela sua vida. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o vento. Talvez o ano tenha começado muito maravilhoso para muita gente que está postando no Instagram, e para você não. Mas eu quero declarar que essa fase, ela é momentânea e ela não te define. Você não é a sua circunstância, você não é a sua fase atual, você não é essa realidade que está ao teu redor. Não é, não é. E ainda que você tenha dito coisas para Deus das quais você se arrepende, sabe, eu quero te dizer que o Senhor já te perdoou, porque Ele é Pai, Ele conhece o nosso coração. Amém? Amém? Então os discípulos disseram: mestre, não te importa que morramos. E o que Jesus faz? Aí aqui Jesus dá aula. Então Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: aquiete-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Você leu a profundidade do que Jesus ensinou? Jesus, Ele deu uma aula, meu irmão, aqui. Ele falou assim: ó, pastora Denise,
Quando você estiver passando pelas circunstâncias contrárias da sua vida, aprende, se levanta e usa a autoridade que eu já coloquei dentro de você. É isso que Jesus está ensinando. Quando ele se levanta, repreende o vento e fala: meu irmão, eu vou ficar aqui nesse texto e eu não vou nem ler mais o que eu escrevi, aquilo que a senhora profetizou. Eu não vou, mas veja bem, não vou ler mais o que eu escrevi, vou ficar no que o Espírito Santo está me dizendo. A gente vai ficar aqui nesse versículo, porque isso aqui é muito profundo. E se você sair daqui só aprendendo isso aqui, eu entreguei e completei a missão de hoje. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus se coloca de pé, ele se levanta. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que não adianta ficar olhando para o chão, prostrado, sentado, porque do chão não vem resposta. Quando eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do chão, mas o meu socorro vem do alto. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa noite, eu preciso me levantar e reagir. Jesus está ensinando isso. Não dá para repreender o mar sentado, não dá para repreender o mar deitado, não dá para repreender as ondas na zona de conforto, não dá para achar, meu irmão, que a vida é uma brisa suave. Quem ensinou esse evangelho para nós errou, porque a vida não é morango. Não é verdade? Então a primeira coisa que você vai fazer comigo nessa noite, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos nos colocar de pé. De pé. Fica de pé então. Ah, Jesus. Nós vamos orar agora por 2 minutos. Eu não sei sobre o que você precisa ficar de pé, mas você sabe. E você vai orar comigo e vai dizer assim, ó: doença, eu me coloco de pé agora. E a gente vai fazer que nem Jesus nos ensinou. Eu vou repreender essa doença, eu vou repreender esse mar, eu vou repreender essa tempestade, porque ela não vai permanecer. Eu que permaneço e sigo. A tempestade não. Tá preparado? Fica de pé, meu irmão. Estica essa coluna. Olha para cima, para de olhar para baixo. Em nome de Jesus nós declaramos nessa noite: ah, Senhor, a tua igreja se coloca de pé para declarar que o diabo não vai vencer essa guerra, porque ele já está derrotado, ele já está vencido, e o teu povo posicionado se torna já em Cristo mais do que vencedor. E sobre toda enfermidade, sobre toda notícia ruim, sobre toda circunstância contrária, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, ainda que bocas se levantem com calúnias sobre nós, nós nos colocamos de pé, porque quem vai à frente dessa batalha é Jeová Jireh. Quem vai à frente é o nosso Deus da provisão. Ele é o Deus da batalha, que proveu o escape e a vitória, meu irmão. Aleluia. A autoridade, o Senhor libera sobre a nossa vida nessa noite uma unção de autoridade, uma capacitação. A autoridade, eu declaro sobre a sua vida. Abre a sua boca, meu irmão, e começa a profetizar que você vai ver essa situação mudar. A autoridade. Aquieta-se, mar. Acalme-se, vento. E o vento tem que se aquietar. A causa na justiça tem que ser liberada. O marido vai ser alcançado. A família vai ser restaurada. Eu declaro em nome de Jesus
declaro sobre a sua vida. Aleluia. E depois vai dizer assim, ó. E fez-se completa bonança. Sabe o que isso significa, meu Deus, meu querido? Que Deus tem preparado para a sua vida um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de refrigério. A tempestade não dura a vida toda. Esse mar revolto não dura o ano todo, não dura o mês todo, não dura o semestre inteiro. E fez-se completa bonança, porque existe paz que excede todo entendimento, e é promessa. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, não nos desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para o mar, nem para as tempestades, nem para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas o que não se vê, a esperança da glória é eterna. Você pode dar um aplauso ao Senhor, a palavra de Deus. Pode sentar um minutinho. Aleluia. Meu irmão, mesmo que a pressão aumente, não mude o seu posicionamento de fé. Ainda que a pressão se redobre, não mude o seu posicionamento de fé. Sabe, se levantou um temporal, um vendaval, a pressão aumentou, as ondas encheram o barco. Sabe, e pode até parecer que você vai naufragar, mas o teu barco não vai afundar. Se ele disse que você vai chegar do outro lado, é porque você vai chegar. Aleluia. Em Jeremias 32, versículo 27, diz assim: acaso existe algo demasiadamente difícil para mim? Existe algo difícil demais para o nosso Deus. Então não mude o seu posicionamento de fé no dia da adversidade. Não fique preocupado em perder aquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, você não vai perder. Se é promessa de Deus, não tem como perder. Seu filho é promessa de Deus, seu casamento é promessa de Deus, o seu chamado é promessa de Deus, seu emprego é promessa de Deus, a sua saúde é promessa de Deus. O que é promessa de Deus não se perde. Ainda que as circunstâncias se levantem, não se perde. Não se perde, não se perde, não se perde, não se perde. Sabe, vamos aprender então. Se levantou uma situação contrária, você se levanta junto. Não vai perder para o diabo. Se o diabo se levantou, meu irmão, você não vai perder, você vai se levantar 2 vezes mais. Porque não é só o seu tamanho, entende? É Deus. É Deus que se levanta com você. E quando você se levanta, você não levanta sozinho, imagina os anjos se levantando. Cara, ele se levantou, e aquele exército todo junto. Meu Deus, ele se levantou, e agora vamos atacar. O diabo fica pequenininho, meu irmão. Então começou uma situação adversa, você se levanta também. Não vamos ficar parado. Se levantou daqui, a gente se levanta de lá. Amém? Então a gente vai se levantar de qualquer jeito. Amém? E repreenda o vento, repreenda o medo, repreenda os ventos contrários, repreenda as vozes contrárias. Repreende todo medo, porque na hora do inédito, que não é bem-vindo,
o medo bate na porta. Existe o inédito que é muito bem-vindo da bênção de Deus, mas também existe o inédito, aquilo que a gente nunca viveu, do que não é bem-vindo, do que a gente não gostaria de viver. A vida não é feita só de coisas inéditas e maravilhosas, mas são feitas também de inéditos que eu não queria viver. E aí é nessa hora que eu aprendo a repreender o medo. Porque nós somos humanos, os discípulos tiveram medo. Jesus vai dizer isso para eles: por que vocês estão com tanto medo? Eles nunca tinham passado por aquilo. Era o inédito que deixa com medo. E o problema não é ter medo. O problema é permanecer com medo. O problema é não se levantar e repreender o medo. E sabe como é que a gente repreende o medo? Só declarando assim: Jesus, o verdadeiro amor já lançou fora todo medo. Esse amor está na minha vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sai medo agora, porque esse amor já se entregou por mim naquela cruz. E naquela cruz já foi embora todo medo. É assim. Eu me lembro do amor de Cristo e vai embora todo medo. Como é que é? Eu me lembro do amor de Cristo e vai embora todo medo. Já tirei tudo, viu? Ainda bem que não é de vidro. Amém? Se levante e repreenda os ventos contrários. Se levante e repreenda as vozes. Todas as vezes que você estiver num processo de travessia para aquilo que Deus te prometeu, as vozes contrárias vão tentar te paralisar. Ali eram os ventos. Os ventos fazem barulho. Quando eu era pequena, eu morava no prédio da minha avó. Quando começava a ventar, aquele vento fazia um barulho tão tenebroso que eu ficava com medo daquele barulho, sabe? E é exatamente assim. Quando a gente está no processo, no caminho da promessa, meu irmão, as vozes vão tentar te paralisar. É fato. É fato, porque o diabo não quer que você chegue lá. Então o que ele vai fazer estrategicamente? Levanta as vozes contrárias. E as vozes contrárias não são vozes espirituais. É voz de carne e sangue mesmo. Às vezes é quem está do teu lado. Às vezes é quem está dentro da tua casa. São as vozes para tentar te paralisar, para tentar dizer que você não vai conseguir, para tentar dizer que você não é capaz. É como um vento, sabe? Que vem para tentar dizer: ih, desiste disso aí, porque você não vai conseguir. Pode parar, porque isso aí não é para você não. Ah, isso está grande demais, não te comporta. Quem não comporta é o diabo. Mas se Deus me prometeu, eu vou. Em nome de Jesus. Entende? E quem disse que isso não te comporta, vai ter que ver comportar. E não é para se vingar não, mas é para glorificar a Deus. Porque vão dizer assim, ó: quem diria? Que Deus é esse? Olha, você entende? Porque quando eu venço a voz contrária, quem é glorificado é Deus. Quando eu venço a circunstância contrária, quem é glorificado na minha vida é Deus. Se eu venci a morte do Paulinho, quem está sendo glorificado hoje aqui é Deus. Não tem a ver comigo. Você entende? Você entende? Na hora a gente não pensa nisso. Mas a experiência, a vivência, a maturidade vai dizer para você assim: olha, você já venceu o urso, o leão. Quem é esse incircunciso filisteu? Você entende? A vivência, a maturidade vai dizer para você: você já venceu um urso, você já venceu um leão, então você é capaz. Fica quieto, cala a boca, não murmura e passa. É tipo assim, não é isso? Cala a boca, vem um cala a boca do céu. Cala a boca, minha serva, não fala isso. Só continua. Meu irmão, deixa eu profetizar sobre a sua vida o que Jesus falou para mim. Só continua. Não para de fazer nada que eu mandei.
Não para de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não tente abrir mão daquilo que Deus não mandou. Todas as vezes, imagina se os discípulos resolvem pular daquele barco, eles iam morrer afogados. Não era para sair do barco, era para ficar no barco até o final. E se parecer que vai naufragar, meu irmão, Jesus vai ali, vai aparecer, vai te levantar desse mar. E é isso. E é sobre isso. E eu quero convidar você para ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor. E eu quero profetizar mais uma vez, meu irmão, que essa tempestade vai virar uma piscininha na sua vida. Esse vendaval vai virar uma piscininha, vai virar uma completa bonança, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da paz, que excede todo entendimento. E nós vamos declarar nessa noite: a paz que excede todo entendimento reina na minha vida. Você pode dizer isso? A paz que excede todo entendimento reina na minha vida. Não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para mente perturbada. Em nome de Jesus, toda perturbação na tua mente sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? E nós vamos declarar uma canção agora, que na verdade é uma oração, é a canção do meu momento com Deus. E eu quero te convidar para, de forma muito profética, sabe, a gente fazer dessa canção a nossa oração. Amém? Você está comigo? Então fecha seus olhos. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás promete novo. Eu creio em ti. Vivo no que creio, irás prometer.
isso, meu irmão, e o vento forte. Nada vai roubar a nossa fé. Roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não poderão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. A gente vai orar agora, meu irmão. E sobre toda a tempestade e vento forte que tem tentado roubar a sua fé, nós vamos levantar uma palavra profética nessa noite. Eu sei que existe promessa de Deus sobre a sua vida. Eu sei que existe uma palavra profética guardada no seu coração. Então nós vamos nos levantar agora em oração contra tudo aquilo que tem tentado nos abater e vamos profetizar. Nós vamos declarar nessa noite em autoridade. O som, os instrumentos, eles vão aumentar o volume, a intensidade, e você vai profetizar. Porque ninguém, nem o diabo, nem as circunstâncias podem roubar a sua fé. E o Senhor te trouxe aqui para fortalecer a sua fé nessa noite, para dizer: fica firme, o ano está começando e quem te garante sou eu. Quem te garante é Deus. Então você pode profetizar, meu irmão. Levanta sua boca. Você pode sair do seu lugar. Você pode vir aqui na frente. Fica à vontade. Só não fica de boca fechada, porque hoje é culto de oração e a gente vai orar nesse lugar, amém? Ora, baixara, balabalás. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz nessa noite. Declaramos que essa tempestade e esse vento forte não vão roubar a nossa fé. Eu quero profetizar sobre a casa do teu povo. Senhor, manda um anjo lá na casa do teu povo. Toca naquele filho, toca naquele marido. Senhor, transforma aquela situação de caos. Que haja paz dentro da casa do teu povo. Que haja paz em meio à guerra agora. Que haja bonança nas relações. Pai, filho, marido, esposa, mãe, sogra,
Vizinho, que haja paz. Querida, eu não sei que tipo de confusão ligada aos seus relacionamentos estão acontecendo agora, mas eu quero declarar uma palavra profética: que haja paz, que esse espírito de confusão, que esse espírito de briga que tem se levantado para colocar paz contra filhos, para colocar agora esposa contra marido e marido contra esposa, espírito de confusão, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a paz de Deus na sua casa. Eu profetizo a paz de Deus nos seus relacionamentos. Chega de confusão. 2023 não vai ser um ano de confusão. Guarda a sua boca. Guarda a sua boca, diz o Senhor. Para de levantar confusão. Isso é você. A pessoa que levanta confusão, que fala o que não deve, você vai ficar quieto e o Senhor que te justifica, Ele vai se levantar, é só isso. Sabe por que você vai chegar do outro lado? Sabe por que você chegou até aqui, meu irmão? De repente, durante a pandemia, você achou: caramba, eu não vou vencer. Mas sabe por que você chegou aqui? Porque quem te garante vai contigo até o final. Ele é que assina o termo de garantia. O sangue derramado naquela cruz, meu irmão, é que garante para você. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E eu quero declarar que a tua família vai olhar e vai dizer assim, ó: quem diria que isso ia acontecer? E sabe o que você vai dizer? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, nas noites que eu chorei, meu irmão, você não sabe. Se não fosse o Consolador, eu não estaria aqui. Você não tem noção. Eu não tenho noção do que você passa. Mas Deus que te chama pelo nome, aquele que te chama pelo nome, Ele não confunde o teu nome, meu irmão. Quando chega a tua vez e ponto. Você entende? Aleluia. Quantos creem nessa palavra e saem daqui dispostos a se levantar, a tomar a autoridade que Cristo já te deu? Vamos parar de engavetar a autoridade. A autoridade é para usar, meu irmão, não é para guardar. Não tem a ver com cara feia, não tem a ver com gritar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Espírito Santo e com as palavras proféticas, segundo esse livro da fé, que você libera na cara do diabo. Amém? Você está comigo? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor.